Marcelo, antes da gente falar sobre o capítulo que você escreveu para o livro Os Militares e a Crise Brasileira, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua e explicasse por que você decidiu entrar para a carreira militar, o que te atraiu e te levou a seguir a carreira e a profissão até você passar para a reserva. Bom dia, Carlos. Uma satisfação estar aqui com você. E antes de responder as perguntas dessa entrevista, eu queria deixar claro e trazer aqui como introdução que as manifestações de opinião que eu expressar aqui estão amparadas pela Lei 7.524 de 1986, que exatamente confere ao militar da reserva das Forças Armadas o direito de manifestar e expressar as suas opiniões de natureza política, histórica, ideológica e de interesse público livremente e independentemente das prescrições dos regulamentos disciplinares. E uma outra aspecto que eu devo salientar é que as observações que eu fizer a respeito de militares que se encontram na cena política brasileira, elas são exclusivamente dirigidas ao seu papel político. Exclui qualquer consideração profissional sobre as suas carreiras, que, aliás, foram coroadas de êxito, tanto assim que lograram os postos máximos da carreira, e também livres de qualquer conotação ou denotação de temas pessoais das suas vidas privadas. Então, faço questão de deixar isso bastante claro. E já emendo na resposta à sua pergunta. Eu praticamente nasci dentro do quartel. Sou filho de oficial do Exército, sou irmão, sou sobrinho, sou pai, sou padrasto, sou genro de militares. Então, como eu costumo dizer, eu sou um militar que nasceu dentro do quartel, viveu e cresceu dentro de colégios militares, clubes militares e quartéis, e na reserva, mais uma vez aqui, tocando em assuntos militares, não exatamente como eu gostaria de abordar, mas falando sobre aspectos da relação política e Forças Armadas. Eu sou um oficial de artilharia, formado na AMAN em 1987. Entrei no Exército em 1981, oriundo do Colégio Militar em Brasília, e terminei minha carreira nativa em janeiro de 2018, justo o ano da eleição presidencial, das eleições gerais, que eu acho que essas eleições é que permitiram essa nossa conversa, né? Ou condicionaram essa nossa conversa. Talvez eu nunca estivesse aqui conversando com você se o resultado eleitoral de 2018 não tivesse sido o que foi. Esse teu breve relato aí, ele é interessante porque me remete a uma coisa que está no livro do General Vilas Boas, esse livro publicado recentemente, que ganhou grande destaque aí por conta do capítulo relacionado ao tweet, né, que ele fez antes da prisão do ex-presidente Lula. E aí a gente vai também falar sobre esse livro, você vai comentar dentro das suas limitações aí que você já explicou, mas uma coisa que eu achei muito interessante no relato do General Vilas Boas e que tem a ver com o que você falou agora, você disse que nasceu e cresceu dentro do quartel. Isso também está muito presente no livro do General Vilas Boas, e a impressão que me passa é que, ao longo de quase toda a vida profissional, os militares eles vivem numa espécie de bolha, né? Eles convivem com militares, as famílias se tornam famílias militares, os filhos desculpa, os filhos dos militares convivem entre si, muitos seguem carreira militar, como foi o seu caso, mas essa bolha, ela me dá a impressão de que cria ele só não é um universo paralelo porque ele tem pontos de contato, né, ao longo da vida com a vida civil, né? E eu percebi no livro do General Vilas Boas que ele declara que só quando ele foi fazer um curso na Escola Superior de Guerra é que ele passou a ter mais contato com civis. E me passa aquela impressão, algo que é comum a forças, né, a algumas entidades, assim, o nós e eles, nós contra eles, né, o paisano, inclusive usam muito essa expressão, né, o paisano, como se fosse uma outra categoria, e que para mim passa a impressão que funciona também para os civis, essa dificuldade de entendimento, como é que funciona a cabeça tanto do civil e do militar, e esse choque que acontece quando esses universos se encontram, né. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Essa percepção minha,
ela faz sentido? Existe um descasamento entre essas realidades e quando a gente tem momentos como que a gente está vivendo hoje no Brasil, isso provoca um choque? Essa pergunta é essencial e eu já vou respondendo dizendo que considero aquela manifestação do comandante do Exército de então, o general Vilas Boas, inapropriada e indevida, para usar expressões bastante claras, para um comandante do Exército. E essa caracterização do militar como vivendo numa espécie de mundo paralelo ou numa bolha, dentro de um pote, etc., são certamente exageros retóricos, mas que descrevem muito bem o que deve ser a relação entre profissionais que integram uma Força Armada. Quando me referi à Força Armada, eu vou falar Exército, mas, por favor, entenda, evidentemente, similar às demais, a Marinha e a Força Aérea, a Aeronáutica. Né? É assim que é no mundo inteiro. Os militares constituem, por sua formação e por sua atividade profissional, e principalmente pela destinação da sua missão, de lutar, de combater, de sacrificar até mesmo a própria vida num benefício coletivo, é necessário que haja essa camaradagem extrema entre os militares, que se estende também para as suas famílias. Isso é absolutamente normal, isso é salutar, isso fortalece as Forças Armadas. O problema é que quando essa relação, que é profissional, que é ética, que é também, no caso brasileiro, bastante peculiar, que é familiar, porque é geracional, eu descrevi aqui a minha situação individual, mas ela é muito comum, a maioria dos oficiais que estão no topo da carreira. O problema é quando essas relações saem da sua área de atuação, transpõem uma muralha que separa isto da vida política e da luta política militante e passa a pautar também a vida política. Então, ao mesmo tempo que se politiza as Forças Armadas, por intermédio dos seus chefes e ex-chefes que passam a ser atores e protagonistas na luta política, se militariza a sociedade. Então, aqueles valores de união, de camaradagem, de seguir incondicionalmente as ordens dos superiores, o exemplo já histórico e, ao mesmo tempo, prosaico do ministro da Saúde, dizendo que é simples assim, um manda e outro obedece, está certo. Mas está certo dentro de uma lógica e de uma realidade militar e militarizada. Mas está absolutamente equivocada sob o ponto de vista político. Porque na política ou nas relações entre as forças sociais não existe e nem deve existir o um manda e outro obedece. Antes, pelo contrário, deve existir discussão, deve existir ponderações, discordância, algo que no meio militar é absolutamente, além de desnecessário, é indesejável, porque compromete a missão a ser cumprida pelo militar. E se costuma dizer, já fazendo um gancho com outro aspecto que é muito comum, a vinculação do patriotismo, que é um sentimento individual, né, que se expressa também coletivamente, mas sempre cada um expressa de uma forma muito individualizada, com essa questão dos valores das Forças Armadas. Ora, um soldado, numa situação de conflito, em que a vida dele está sob risco, a última coisa que ele pensa quando ele sai da trincheira e segue o seu comandante, ou quando ele arrisca a sua vida para cumprir uma ordem que ele não sabe como foi elaborada, é o patriotismo. O patriotismo é um fundo, é aquilo que impele a pessoa a procurar servir a sua pátria, que pode ser como militar, pode ser como civil. O que impele o militar a superar os seus medos, a demonstrar os seus valores, é o companheiro do lado, que também vai junto, é a confiança que ele tem no superior, quase cega, de que aquele superior é um exemplo a ser seguido. Isso é que deve ser e é assim que é. Mas isso não deve ser no âmbito político. Então, quando um general que foi comandante de vários militares ao longo da carreira passa a ser um líder político e a manifestar uma opinião política que é sempre partidária, é um engano confundir o meu partido é o Brasil com o meu partido é o X, o Y, o Z. Então, quando o general assume a posição partidária, aí é um problema, porque aqueles valores podem ser atrelados a esse partido e você vai militarizar as Forças Armadas, ou melhor, você vai politizar as Forças Armadas. E, ao mesmo tempo, você vai militarizar a política e a própria vida em sociedade. Existem vários exemplos
E na obra com a qual eu contribuí com o capítulo, eu apresento claramente exemplos desse processo, que são dois processos que se alimentam mutuamente: a politização das Forças Armadas e dos militares e a militarização da política e da sociedade. Se tivermos a oportunidade de detalhar um pouco mais esse capítulo, eu acho que vai Sim, ficar mais queremos. claro Inclusive, só para para deixar responder. registrado já o título do capítulo que você escreveu é A Palavra Convence e o Exemplo Arrasta. Tem tudo a ver com isso que você está relatando aí, mas a gente vai entrar Essa é a detalhadamente intenção. nele. Mas você acha que existe, pela sua experiência pessoal, que viveu e convive com muitos militares, existe esse choque quando você, de repente, tem que conviver no meio de civis, não na vida do vizinho, né, essa coisa assim, mas algum trabalho que envolva o relacionamento com civis. Lógico, existe um choque porque são formações e princípios diferentes, né? Então, como é que. E aí, volto de novo a esse relato do general Vilas Boas, em que ele, só na Escola Superior de Guerra, é que ele passou a ter mais contato com o civil e a começar a entender um pouco como é que pensa o civil. Ele até relata um pouquinho ali no livro entrevista dele. Eu queria que você elaborasse um pouquinho mais sobre isso. Certamente existe essa separação e existe essas visões de mundo e vivências sociais bastante distintas. Eu já expliquei do porquê, mas a única forma de você reduzir esses efeitos negativos é você se mesclar com o paisano, para usar a expressão que você utilizou, desde muito cedo. Então, quando eu descrevi a minha história de vida, eu falei em colégio militar. Colégio militar são instituições de ensino que abarcam desde o 6º ano até o último ano do ensino médio. E eu frequentei um colégio militar na época da ditadura. Só de falar ditadura entre os meus colegas já causa uma espécie assim muito grande. Eu tenho que me justificar explicando por que 64 foi um golpe e por que ditadura foi o regime que se seguiu. Então, explica muito do que você está dizendo, porque desde muito cedo o militar ele é colocado dentro dessa bolha intelectual, ideológica, de visão de mundo, mas é necessário que essa bolha seja misturada com o civil e seja furada, que tenha permeabilidade. Não é que se destruam os valores militares que são construídos desde cedo, mas é que haja maior permeabilidade. Você vive num país em que as Forças Armadas, você encontra nas Forças Armadas norte-americanas militares simpáticos aos democratas, simpáticos aos republicanos ou simpáticos aos independentes que apareçam nas ocasiões eleitorais, e nem por isso os militares americanos vivem dentro de um mundo separado do civil. Eles são permeáveis. A própria admissão do oficial do Exército, eu falo do Exército mais uma vez, na Academia Militar de West Point, ela tem alguma conotação política. Então, o militar norte-americano já aprende a separar o mundo militar do mundo político desde muito cedo. E tanto assim que a própria Academia de West Point não é a única porta de entrada para o oficial de carreira no Exército dos Estados Unidos. É apenas uma delas. Há vários generais em topo de carreira, comandantes de forças importantes que não passaram por West Point, passaram por outro tipo de formação, porque nos Estados Unidos a formação técnico-profissional do militar se dá muito mais no forte, ou seja, na base, no quartel, lidando com doutrina, com material, do que propriamente na academia militar. No Brasil, a gente tem essa Academia Militar das Agulhas Negras, é excepcional, é historicamente muito relevante, é muito importante, mas é necessário a gente repensar. Isso é uma tarefa nossa, mas também uma tarefa a ser compartilhada com os civis, com as lideranças políticas. É necessário repensar se esse excesso de sectarismo, de visão muito particular dos militares, agora que os militares assumiram o protagonismo político mais uma vez, se isso não é um motivo da gente equacionar melhor essa relação militar-civil do Brasil. Até porque, e para finalizar essa resposta, é muito comum se comparar o Brasil com os Estados Unidos, né? Dizendo que, ora, nos Estados Unidos há vários generais, historicamente, que exerceram cargos políticos
desde a Guerra Civil, o general Grant, vitorioso do Norte, que virou presidente dos Estados Unidos, até agora, no recente governo Donald Trump, que se encerrou, havia generais em cargos políticos, geralmente vinculados à atividade militar, mas a história do Brasil, em termos da relação militares e política, é bem distinta da história dos Estados Unidos. Não houve nos Estados Unidos nenhuma crise política institucional interna que os militares tenham tomado um partido. A última vez que militares americanos se digladiaram no conflito sangrento, na Guerra Civil, foi realmente a última vez. E desde então não houve mais. Bem diversa a nossa história. E aí eu quero aproveitar essa sua fala, já que você citou os Estados Unidos, eu quero lembrar aqui casos muito recentes. O general americano que, quando Donald Trump saiu da Casa Branca, atravessou a rua para tirar uma foto com uma Bíblia numa igreja, ele foi protegido ali contra o pessoal que se manifestava pelos militares, e depois o general encarregado daquele batalhão ou divisão, não sei o nome, você me corrija depois, veio a público pedir desculpas à sociedade americana porque ele reconheceu o erro de que os militares não podem se envolver em questões políticas, não é função das Forças Armadas ter esse tipo de atitude. E um outro exemplo recente é o secretário de Defesa do Joe Biden, que recém assumiu o governo americano, um general da reserva, e foi necessário uma autorização especial do Congresso, porque aqui a quarentena para militares da reserva assumirem cargos no executivo, acho que eram de 7 anos, e ele estava há 3 ou 4 anos na reserva, então havia uma proximidade muito grande em relação a tropas, às ex-comandados, uma série de questões, e o Congresso precisou autorizar que ele fosse nomeado secretário de Defesa. Não sei se você talvez queira fazer alguma observação sobre esses Quero casos. sim, gostaria. Você está falando do caso do general-chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas norte-americanas, que é, digamos assim, o chefe do Exército, dos Fuzileiros Navais, da Força Aérea, da Força Aeroespacial e da Navy, né, da Marinha. Então, o general teve, por pressão política e por pressão interna das corporações, especialmente da que ele faz parte, de vir a público se desculpar, reconhecer que agiu errado ao participar de uma situação que poderia associar, veja bem a preocupação do norte-americano, que serve de modelo para muitos de nós, teve que se desculpar pela interpretação que a sociedade americana poderia ter da sua atitude naquele episódio que você já narrou e que eu assisti, por acaso, ao vivo pela CNN. E não é à toa, Carlos, que o nosso Estatuto dos Militares, que é uma lei federal 6.880 de 1980, ou seja, uma lei ainda durante o período autoritário, e a lei, esse estatuto, que estabelece os preceitos éticos do militar brasileiro, tanto da ativa quanto da reserva, ele preveja, num dos seus artigos, o 28, inciso 18, demonstrando essa preocupação de não associar militar com política, que os militares da reserva devem, ou seja, é o estatuto, um instrumento normativo de natureza legal, dizendo deve se abster de utilizar seus postos hierárquicos nas suas manifestações políticas, mesmo na reserva. Aliás, essa prescrição é para o militar da reserva. Então, essa abstinência do uso do posto significa que um general ou um coronel não pode, ou seja, poder ele pode, mas ele não deve utilizar o seu posto hierárquico para se manifestar politicamente. Inclusive, nem pode usá-lo, ou não deve, quando exercer um cargo civil, até de natureza pública. Se você abrir, nesse instante, uma rede social, Twitter, o Facebook, e digitar, por exemplo, General Heleno, você vai ver que a composição do perfil do General Heleno no Facebook está escrito General Heleno. E a descrição do seu perfil, as fotos que ele apresenta como sua apresentação, o vinculam diretamente às Forças Armadas, ao Exército. Qualquer outro, o próprio General Vilas Boas, que você citou e motivou a pergunta, ele utiliza ainda hoje a sua foto fardado, o seu posto General de Exército Vilas Boas e a expressão ex-comandante do Exército Brasileiro. Isso contraria o regulamento militar? Olha,
eu citei uma lei federal, 6.880, que é o Estatuto dos Militares. Isso contraria o Estatuto dos Militares. E quando você verifica que por isso que o título do meu livro, desculpe, ainda não é um livro, é um capítulo de um livro importante, eu fiz questão de colocar o título e não subtitular. A palavra convence, o exemplo arrasta. Porque se o general ou o coronel faz, qualquer outro militar pode fazer também. Então, se alguém se comporta de forma errada ou contra o regulamento, contra a lei, cabe à autoridade competente, não é que vá puni-lo, mas ao menos entrar em contato com o militar e dizer, olha, você está contrariando aparentemente, ou em tese, tal prescrição regulamentar. Por favor, ou não faça isso, tal. E o militar certamente vai deixar de fazer. Mas será que não houve nenhuma conversa? Nem um toque? Eu tenho insistido nas minhas manifestações que isso tem que se prestar atenção a esse tipo de coisa, porque é isso, são pequenos gestos que militarizam a sociedade e politizam as Forças Armadas. Isso é muito curioso, porque você mencionou, eu acompanho muito as suas postagens nas redes sociais, você é sempre muito incisivo e está sempre referenciado pela legislação. Você estabeleceu um limite muito claro em termos do que você vai comentar e está se atendo à legislação. Aí eu sempre vejo aquilo e você, com alguma frequência, coloca ali um link ou um print, né, da foto de algum colega militar que está fardado e está exatamente descumprindo essa regulamentação toda aí. E aí eu fico com a pergunta, mas o que as Forças Armadas estão fazendo? Se existe um órgão que é responsável por cumprir essa legislação, por que que ninguém faz nada? Por que que essas pessoas não são advertidas? E aí eu volto não, vou àquele exemplo, assim, do o clube militar, né, que a gente tem sempre aquela imagem, assim, que o militar não pode falar, mas quando ele vai para a reserva, ele fica muito valente, né, começa a soltar nota e ofende, e fica aquela impressão, assim, por que que você pode defender golpe de Estado, por que você pode defender a volta do AI-5, você pode participar de manifestação, você tem o caso do próprio vice-presidente general Mourão, que quando estava na ativa fez várias palestras fazendo referência ao exército vai ter que assumir, referências a golpe realmente, a retirada de poder, a impeachment e tal, e eu lembro que uma das punições dele foi perder um comando e foi lá para um departamento do exército, de economia e tal. E quando você tem um militar que defende a democracia, que defende o cumprimento da legislação, ele é punido. Aí quando você vê que isso é um processo que está em marcha, né, tem uma engrenagem muito poderosa triturando as pessoas que tentam fazer com que as Forças Armadas tenham um comportamento adequado, essa pessoa é punida. Que reflexão você pode fazer sobre isso? Veja, vou começar respondendo pela situação do general Mourão, né? Você citou que o general Mourão, quando na ativa, fez uma manifestação de cunho político, claramente político, quando comandava o maior efetivo da Força Terrestre, lá no Rio Grande do Sul, e, como punição, perdeu o comando. Ora, perder comando não é punição, até porque muito se diz que ele perdeu o comando, mas ele não perdeu o comando. Estava na hora dele ser transferido do Comando Militar do Sul para um cargo em Brasília. Geralmente, um general 4 estrelas, que é o posto máximo da carreira, ele fica de 3 a 4 anos na ativa. Aí, em seguida, ele ingressa na reserva compulsoriamente, até para abrir espaço para promoções de novos generais. E o general de exército, ele exerce, nesses 4 anos, em média, 2 anos de comando de tropa, geralmente um comando militar de área, dos 7 que temos do Brasil, e depois ele passa 2 anos num órgão de assessoramento geral do comandante do Exército, do Estado-Maior do Exército, por exemplo, ou num órgão de direção setorial, departamento logístico, departamento de finanças, ou mesmo um comando de operações. Então, aquela saída de General Mourão foi prevista. Se deu como justificativa, não, tomamos uma provisão, ele foi uma providência, ele foi punido perdendo posto. Punição, perda de posto não é punição, perda de cargo, né? Não foi perda de cargo, foi Isso transferência. é muito importante ter isso registrado. Isso. E a outra situação, as perguntas que você me fez, por que
que existe essa... Eu vou usar uma palavra que o próprio general Vilas Boas empregou quando expediu, e sabemos agora, avalizado pelo alto comando de então, de 2018, aqueles 2 twitters que eu já me referi como indevidos e impróprios. Ele usou a palavra impunidade. Não sou eu quem tem que perguntar às autoridades competentes por que não tomam providências em relação a, por exemplo, esse caso do uso de posto hierárquico por militar da reserva para expressar opinião política. Eu estou aqui falando em meu nome pessoal, não estou fardado. Você perguntou o que é que eu era, eu disse que eu era um militar da reserva, mas eu não me apresento ativamente como o coronel Marcelo, da turma tal, tem um curso tal. Isso é indevido, isso é impróprio, né? Embora se possa fazer, tanto é que a gente vê, mas não se deve fazer. Então, é a sociedade que tem que perguntar, a sociedade que tem que cobrar, e na sociedade, certamente, a imprensa, que você faz jornalismo muito por intermédio desse podcast, a imprensa tem que fazer essas perguntas para as autoridades competentes. Como cobrar a impunidade dos outros, inclusive de outros poderes, se na própria corporação há casos tão flagrantes de impunidade, que não significa punir. A impunidade é simplesmente um princípio, mas é simplesmente, já que o militar não teve a consciência ou a disciplina intelectual de cumprir os regulamentos, de fazer com que ele cumpra. O militar, ele, ao mesmo tempo, o comandante, que ele é disciplinado, ele também deve ser disciplinador, porque a disciplina se exerce também nesse sentido. É um ato pessoal, mas é também um ato do superior de cobrar que o subordinado haja de acordo com as normas. Então, a sociedade tem esse papel de fazer essa cobrança e, muitas vezes, pela necessidade de dar a notícia, se apresenta um afastamento de cargo, uma transferência de um militar como uma punição. Isso não é punição, pelo contrário, até a não punição reforça o comportamento, tanto assim que isso vem numa escalada. Cada vez mais se sente à vontade o presidente do Clube Militar, o general Eduardo, da turma do presidente da República, de artilharia, com quem eu servi numa unidade quando fui aspirante, ele capitão, e eu estava presente na reunião em 1988, ao lado do general Eduardo, hoje presidente do Clube Militar, quando o comandante da minha unidade mandou ler o noticiário do Exército, do então general Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército, relatando os fatos ocorridos com o então capitão Bolsonaro, em que dava conta da sua condenação no Tribunal de Honra por mentir, por faltar com a verdade. O capitão Eduardo ficou em silêncio naquela ocasião e prosseguiu na sua carreira. Aliás, brilhante carreira, trata-se de um oficial de artilharia ímpar, aprendi muito com ele, e chegou a general de divisão. E agora que sai, tem uma manifestação como presidente do Clube Militar, também completamente indevida, imprópria e desvinculada das lições mais elementares da história do Brasil, em defesa clara de atos autoritários, não só do presente, mas enaltecendo atos autoritários do passado, em que as Forças Armadas foram protagonistas. Que, aliás, eu aproveito a oportunidade para dizer que talvez uma das razões pelas quais estejamos debatendo ditadura, AI-5, golpe, seja a maneira como o Brasil lidou com a superação dos seus 21 anos de ditadura, de regime autoritário. E eu já digo isso há algum tempo, já dizia de forma muito velada, quando estava na ativa, para quem de direito, que era preciso a gente refazer a nossa relação como instituição com o período de 64. Você negar peremptoriamente, e além de negar, exaltar uma ruptura institucional daquele porte, e um regime autoritário tão duradouro como foi o de 64 a 85, como marcos da democracia ainda hoje, não ajuda em nada a superação daquele passado, a reconciliação nacional e o prosseguimento da nossa história com esse passado não resolvido. Não estou falando aqui só me permita, Carlos Roberto, claro, desculpe interromper, eu não estou falando de superação da lei da anistia, muito pelo contrário. Eu acho que a lei da anistia foi naquilo que existia
como possibilidade na ocasião, um excelente instrumento de reconciliação nacional. Eu não falo de punições, não falo de processos, eu falo simplesmente do reconhecimento do papel que tivemos como instituição. E as instituições, por mais sólidas que sejam, são feitas por homens e mulheres que as integram e são ditadas em seus destinos por seus chefes. Eu queria pegar como gancho isso que você falou e voltar um pouquinho de algo que você falou antes. Quando vocês entram lá, desde para quem cursa colégio militar e tem outros cursos preparatórios e depois entram no AMAN, porque tem alguns que entram direto na AMAN também, qual é o tipo de formação que vocês têm lá? Porque também tem muita desinformação, as pessoas falam sem conhecer, e tem sempre esse argumento assim: os governos do PT cometeram o erro de não terem tentado mudar os currículos da AMAN e das academias de polícia militar, como se o currículo dessas escolas, dessas academias, estivessem formando anticomunistas. Eu queria aproveitar a oportunidade para você esclarecer o que se aprende lá na AMAN em relação a esse período. O que se aprende? É ensinado assim, houve de fato um golpe militar, houve ditadura no Brasil, houve tortura, porque eu tenho colegas que estudaram comigo no ensino médio, hoje entraram nas Forças Armadas, até no período da eleição, ele falou, não teve ditadura no Brasil, e usam aquele argumento, não, mas havia eleição. Quer dizer, há uma distorção completa em relação à realidade, e eu queria saber de você, uma pessoa que teve uma carreira exitosa nas Forças Armadas e no Exército, o que se aprende lá na academia? O que vocês são ensinados e que tipo de abertura vocês têm para questionar o que é passado para vocês lá? Carlos Roberto, foi bom você fazer essa pergunta, porque me ajuda a desmistificar essa ideia de que há alguma coisa errada nos currículos das escolas militares. E quando as pessoas repetem essa frase, elas estão colocando no mesmo balaio de escola militar, desde o colégio militar até um curso de altos estudos, que é o último curso, digamos, da carreira do oficial que termina como coronel, já que o generalato é uma promoção por escolha. Então, nenhum colégio militar ensina que não foi ditadura. Hoje, certamente, não ensina que não foi golpe. Foi golpe, foi ditadura. Tem uma filha que é do colégio militar, e quanto a isso, não tem nenhuma dúvida. Né? O colégio militar segue, certamente, as normas curriculares do Ministério da Educação. Os professores são formados em história, já que estamos falando aqui de história, e o problema não é currículo. Também na academia militar, e eu não vou falar da minha época, porque eu cursei a MAN de 84 a 87, então peguei exatamente o período da transição, né? A minha turma ficou de prontidão para fazer a lamentável guarda fúnebre do presidente Tancredo Neves, naquela transição em 85. Então, não há nada de errado também no currículo da MAN hoje, tenho certeza disso. O currículo da MAN, ele existe para formar o técnico militar, o oficial que vai comandar pelotões e companhias, até capitão, e existe também para dar uma tintura humanística e uma tintura de ciências exatas no oficial do Exército. Não vai formá-lo em nenhuma ciência civil, digamos assim, de forma genérica, mas vai dar uma tintura desde física, mecânica, cálculo, topografia, estatística, economia, a sociologia, história, etc., com foco em história militar. Então, não há nada de errado com os currículos das academias militares, quando se coloca neles a culpa pelo que nós estamos vendo agora nos generais falando em ditaduras 5 e as enaltecendo. O problema é da geração. A geração que nós conhecemos hoje por nome, Mourão, Eduardo, Vilas Boas, Heleno, que, repito, foram e são excelentes oficiais do Exército, essa geração foi formada nos anos 70, no período mais agudo da ditadura militar. Né? Então, é natural que eles tenham sido formados numa academia militar que preparava o oficial para lutar uma contra-guerrilha, para fazer contra-terror, e até mesmo para lutar contra o Exército de Libertação Nacional, que
Afinal de contas, era essa a realidade que o Brasil vivia. E aqui eu não vou entrar em nenhum mérito político sobre pertinência de luta armada ou não pertinência, mas o oficial dessa geração foi formado tecnicamente, e foi bem formado tecnicamente, para fazer essa luta contra a guerrilha. Qualquer força militar tem que estar preparada para uma luta contra a guerrilha, contra o terror, né? E foi preparado. Só que, ao mesmo tempo que eram preparados tecnicamente para essa luta, que é uma luta ideológica, afinal de contas, as organizações que lutaram contra a ditadura, algumas delas também lutaram por uma causa ideológica, era natural que eles também fossem formados, tanto tecnicamente, como também mentalmente e politicamente, para serem ferrenhos anticomunistas. Essa, inclusive, no capítulo que eu escrevo e descrevo por que considero esse grupo como um partido militar, ele tem essa base ideológica inconfundível no anticomunismo. Então, essa geração ela foi formada naquela época, nos anos 70, e é até compreensível. Acontece que quando eles saíram da academia e chegaram no exército para aprenderem a ser tenentes, já não havia mais luta armada, não havia mais uma guerrilha organizada, minimamente operacional, de inspiração comunista ou similar, no Brasil. Eles encontraram um exército sucateado, em meados dos anos 70, que tinha acabado de romper um acordo militar de cooperação com os Estados Unidos, que vinha desde a Segunda Guerra, um exército totalmente dependente desses insumos estrangeiros, e de certa forma, ficaram frustrados, porque o caminhão que tinha ali não tinha bateria, muitas vezes, nem tinha gasolina. A gente estava começando a despertar daquele falso milagre econômico, e a situação econômica brasileira era muito grave, começou a ficar muito grave, com o aumento da dívida, etc. Então, em vez de encontrarem um pelotão pronto para eles comandarem uma ação contra a guerrilha, contra inimigos ideológicos, e bem preparados militarmente também, eles encontraram um pelotão de recrutas desmotivado e problemas estruturais no Exército, e, de certa forma, se frustraram. Tanto assim que, nos anos 80, quando assistiram à redemocratização, interpretaram que o Exército ia ser alvo de revanche, né? Confundiram a revisão histórica com uma atitude revanchista inconsequente, mesmo com a lei da anistia, e passaram a nutrir esse espírito reivindicatório, ou um espírito aguerrido, né? Essa geração que, como capitão, teve o capitão Bolsonaro como seu expoente máximo. Mas o Exército de então, que estava comprometido com a abertura e com a aliança democrática dos partidos que compuseram o governo Sarney, não permitiu esse tipo de manifestação e agiu muito bem. Como eu disse, eu assisti junto do capitão Eduardo, hoje general Eduardo, presidente do Clube Militar, a leitura da ordem do dia do general Leônidas, dando conta de quem era e por que o capitão Bolsonaro e outro colega dele estavam sendo considerados indignos para o oficialato. Uma condenação que, como muito bem apresentou o Luiz Macluf, falecido Luiz Macluf, que você entrevistou ano passado, no livro O Cadete e o Capitão, está muito clara as circunstâncias em que o STM, da ocasião, revogou, ou, digamos assim, reformou a decisão do Tribunal de Honra, permitindo que o capitão Bolsonaro, já completamente engajado com a sua nova profissão na política, saísse do Exército sem a desonra de ter sido considerado indigno e de ter perdido o posto e a patente, que é a consequência para um oficial que é considerado indigno para as Forças Armadas. Então, eu acho que eu respondo a pergunta e ainda avanço em outras considerações para que se entenda que essa geração de 70, comandando as Forças Armadas, comandando o Exército, é responsável por essa manifestação que causa espanto à sociedade, de militares falando de AI-5, de ditadura, e não os currículos das academias militares. Inclusive, o currículo da minha época não tinha qualquer doutrinação em termos políticos, e tenho certeza que os de hoje em dia também não têm. Comprar essa bandeira de brigar com os currículos das AMAN, das academias, das escolas, eu acho que é uma bandeira que não tem fundamento. Mas você comentou há pouco que há um certo desconforto entre seus colegas quando você usa a expressão ditadura, golpe, né? Eu conheço militares, eles falam revolução, porque você tinha aquele momento lá de revoluções pelo mundo, independência de países africanos, e o termo revolução era o termo da moda, e de alguma forma teria sido capturado
pelos generais que deram o golpe de 64 e incorporaram isso ao vocabulário. O que você pode comentar a respeito? Só reforça o que eu venho dizendo. Não é um problema na origem da formação do oficial, mas é na sua vivência. Você mesmo abriu dizendo dessa bolha, né, em que nós vivemos. Não tem nada a ver com as escolas. Não se senta um cadete ou um capitão na ESAO ou um major na SM para repetir curricularmente que 64 foi a revolução, contra a revolução, etc. E tal. Isso se dá ao longo da vida da pessoa. E a questão do exemplo. Quando os generais da geração 70 assumem o comando da instituição e passam nas suas ordens do dia, nos seus posicionamentos políticos, nas suas manifestações para a sociedade, a mostrarem certa valorização daquele período, é uma espécie de nostalgia dos meus tempos de tenente, de capitão, né? É óbvio que a oficialidade, por isso que eu sou absolutamente militante contra a politização das Forças Armadas, porque a oficialidade, movida por aqueles valores de camaradagem, de seguir o chefe incondicionalmente, passa também, e muitas vezes, infelizmente, por conveniência pessoal, de uma certa, digamos, interpretação de que isso vai facilitar a ascensão na carreira, ou mesmo a ascensão para um cargo no governo, que essas correntes também vão se manifestando. Mas como tudo é uma questão de exemplo, uma instituição hierarquizada como as Forças Armadas, como o Exército, bastava que os generais da reserva, ou mesmo da ativa, né? Impressionante, a gente está falando de general da ativa, exercendo o cargo de ministro, de porta-voz, de presidente, meu Deus do céu. Bastava que não fossem, que não exercessem esses cargos e parassem de falar de temas que são de natureza política, como, por exemplo, o 27 de novembro de 35 ou o 31 de março de 64, em ordens do dia, que são para tratar de guerras que vencemos, de batalhas que travamos ao longo da história institucional da Força Terrestre, de valorizar os heróis que combateram guerras de sangue contra inimigos externos, e não valorizar intervenções militares, quarteladas, puts, golpes, que são tão frequentes ao longo da nossa história. Então, é questão de exemplo. Mais uma vez, nada tem a ver. Esqueçam os cadetes, observem os comandantes. Eu tenho uma frase na academia que todo cadete lê pelo menos 3 vezes ao dia, quando avança ao refeitório, e que era o título de um artigo que eu escrevi na Folha de São Paulo em 2018, por ocasião das eleições gerais. Cadete, ide comandar, aprendei a obedecer. Então, a gente aprende a obedecer desde cedo. E o que você observa de média oficialidade se manifestando de forma assim tão ameaçadora à democracia, nada mais é do que a obediência àquilo que eles estão vendo dos que estão no topo. E quem está no topo da carreira, até ontem, está no topo do governo hoje. Porque afinal a Isso palavra explica muito. convence e o exemplo arrasta, né? Mas Como você bem lembrou. eu queria uma observação sua sobre o seguinte: o primeira vez que eu tenho a oportunidade de perguntar assim abertamente para um militar que fale, né? Porque geralmente não podem falar ou tentam desconversar. Qual é a imagem que vocês têm quando você estava lá na ativa, né? Eu já entendo mais ou menos qual é a sua ideia. Qual era a reação quando você estava na ativa, quando surgiu o nome do então coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é reconhecidamente um torturador. E aí eu cito alguns exemplos que estão em livros, tanto do Hélio Gaspari, naqueles 5 volumes lá sobre a ditadura, e vários outros trabalhos relacionados a direitos humanos, e na Comissão Nacional da Verdade. O general Heleno, ao que consta, trabalhou com o Ustra no gabinete do Silvio Frota, inclusive estavam naquele episódio em que o Silvio Frota teria, de certa forma, tentado dar um golpe no Geisel, né? E o Geisel conseguiu desviar os generais que chegavam a Brasília para uma reunião, em vez de irem para o quartel-general, iram lá para o palácio e desmontaram o esquema do Silvio Frota, que depois acabou sendo demitido pelo Geisel. Mas você tem recentemente uma fala do vice-presidente Mourão, que foi comandado pelo Ustra, e numa entrevista, acho que para a Deutsche Welle, né, o canal da Deutsche Welle, uma emissora alemã, falou que o Ustra era um chefe que se preocupava muito com os direitos humanos dos subordinados. E você tem o presidente da República que, no plenário da Câmara, enaltece
o general, o coronel Ustra, dizendo que ele era o terror da Dilma Rousseff. O que se pensa sobre o coronel Ustra nas Forças Armadas? Porque eu já conversei com gente e sempre tento dar uma passada de pano, "Não, mas não há provas, é o que dizem, era uma guerra". Ora, que guerra é essa, né? Aí você tem o caso da morte do Herzog também lá no DOI-CODE, já ouvi de pessoas muito próximas, militares, dizendo, pode ser que ele tenha se matado realmente, né? Como é que alguém vai voluntariamente prestar um depoimento de manhã e se mata à tarde, né? Ele não foi preso, não estava em nenhuma operação, era um jornalista e tal. Qual é o pensamento de vocês quando surge esse nome Ustra e surge a questão da tortura nas Forças Armadas e você tem essas figuras expoentes com carreiras militares brilhantes, como você pontuou, isso é inegável, como o Heleno e o Mourão, e que dão essa passada de pano, para dizer o mínimo, né? Bom, Carlos, antes de responder a questão do coronel Cabu, CABU, assim que ele era conhecido, porque ele é contemporâneo, inclusive, do meu pai, também de artilharia, tenho que falar sobre o papel do presidente da República, Bolsonaro, né? A imprensa, de modo geral, e às vezes eu me refiro à imprensa, mas me esqueço de dizer que é uma parte dela, e também não é por maldade ou por má intenção, às vezes a falta de uma assessoria mais consistente de alguém que seja realmente crítico, né? E não esteja só vendendo narrativas dentro do Exército, dos oficiais da reserva. A figura do Bolsonaro é tida como central, catalisadora, coordenadora, indutora do processo de politização das Forças Armadas e da entrada de tantos militares no seu governo. Eu concordo que a figura do capitão Bolsonaro ela é central, né? E é catalisadora, ou seja, ela acelerou essa entrada. Mas em nenhuma hipótese, e isso eu falo por uma percepção bastante pessoal, né? Mais fundamentada, ela não é coordenadora, não é centralizadora, nem indutora desse processo de politização. Isso já vem acontecendo desde algum tempo. Eu não queria entrar aqui em detalhes sobre interpretações, porque pode degenerar para outras discussões. Claro, não, só Mas para não ter interpretação, eu não, só faço um claro. parênteses para me remeter ao livro do Vilas Boas. Lendo aquele livro, eu até fiz uma postagem. Ali é impossível você saber onde termina um e onde começa o outro. Quem é cria de quem é produto de quem é o avatar de quem. Afinal, o Bolsonaro ele é produto desse partido militar e depois eu vou pedir para você explicar o que é isso, né? E falar um pouquinho dessa questão da imprensa que eu acho fundamental essa história aos generais palacianos. Tem 3, 4 generais ali. Parece que a imprensa parece que houve 300 generais, cada um com uma opinião diferente. Essas informações estão sendo vazadas com uma intenção muito clara. Depois a gente fala mais sobre isso, né? Mas só para nisso que você comentou, o livro do general Vilas Boas mostra que o Bolsonaro ele é um produto desse partido militar, ele é um avatar. Por acaso é o Bolsonaro. Se não fosse ele, seria outra figura que tivesse a mesma proeminência. Eu aproveito e vou trazer um dado aqui que derruba por terra esse argumento de que existe apenas uma ala militar que disputa poder com a ala ideológica, a ala técnica, a ala econômica do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é inteiramente militar. Ele é vetorizado em direção, sentido, intensidade por esse grupo militar coeso, hierarquizado, disciplinado, com características autoritárias e com pretensões hegemônicas de poder, que eu chamo de partido militar. Então, quando o Bolsonaro foi ao Congresso e deu o seu voto, homenageando o coronel Ustra, para aprovar o início do processo de impeachment, naquela mesma ocasião, Carlos, acontecia, e esse é o dado que eu trago, uma reunião, são 5 reuniões por ano, mas acontecia uma delas do alto comando do Exército. O alto comando é um conselho que reúne os 16 generais de Exército, do Exército, são 16, e o comandante do Exército, que é o 17º, em torno de uma mesa em que 5 vezes por ano, durante 3, 4 dias, decidem os rumos do Exército. Então, naquela mesma ocasião que o Bolsonaro estava declarando aquele voto, havia 17 generais bem preocupados com o que estava acontecendo no Congresso Nacional, né?
iniciando o processo de impeachment, e tão preocupados que hoje, desses 17 generais daquela reunião em 2016, quando o Bolsonaro elogiava o coronel Ustra, 15, veja bem, dos 17, 15 exercem cargos, ou exerceram até recentemente, cargos de natureza política ou por nomeação política no governo Bolsonaro, ou mesmo já no governo anterior, o governo Temer. 17, 15. Então, isso mostra muito bem que o Bolsonaro, ele foi, como você bem pregou a expressão, um avatar desse processo de retomada do protagonismo militar na política, que foi iniciado quando a geração de Bolsonaro chegou ao generalato e, uma vez no generalato, começou a ascender até o alto comando, que são esses 17 generais. Como eu disse, a chegada deles ao generalato e a ascensão ao alto comando foi meritória, foi graças às excelentes carreiras que fizeram. Mas eles engendraram, de certa forma, alguns por idealismo mesmo e boas intenções, esse candidato Bolsonaro como um candidato das Forças Armadas, embora ainda hoje tentem disfarçar e criar certas oposições dentro do próprio governo para descolar a imagem das Forças Armadas ou do Partido Militar do governo Bolsonaro, mas isso não há o que fazer, essa imagem já está colada. Com relação à posição do coronel Ustra, que remete à luta armada, às violações de direitos humanos cometidos pelo Estado brasileiro, né? É preciso, e até talvez seja polêmico quando eu me refiro a isso, o coronel Ustra pode ter culpa em relação às violações que protagonizou ou que se omitiu, sabendo delas no comando que exercia no DOI e na Operação Bandeirante, antes, informalmente, o DOI. Mas a responsabilidade, e nisso ele estava certo, na Comissão da Verdade, quando ele bate na mesa, né, e fala que quem tinha que estar ali era o Exército Brasileiro. O título do artigo é esse, a palavra convence, o exemplo arrasta. Muitos dos capitães e dos majores e dos tenentes que participaram da repressão às organizações armadas de esquerda e muitos do que também atuaram politicamente contra as oposições de todos os caracteres, estavam movidos por idealismo e estavam movidos pelo aprender a comandar, aprender a obedecer para ir comandar. Estavam obedecendo, estavam acreditando que estavam fazendo realmente um trabalho importante para o Brasil, mesmo que estivesse cometendo violações dos direitos humanos. Isso é inegável. Mas a responsabilidade era do general que estava lá em cima, que muitos costumam dourar a pílula e descrever, por exemplo, a dupla Castelo Branco-Golbery como os generais intelectualizados, esclarecidos, moderados, etc. Até podem ter sido, mas foram, antes disso tudo, que são características, foram ditadores, contribuíram para o rompimento da ordem constitucional de 46 e 64, ajudaram a instalar esse regime duradouro e contribuíram para depurar os partidos militares que havia dentro das Forças Armadas em um partido único, hegemônico. E só uma observação, quando se usa aquela expressão nos porões da ditadura, pergunto, que porões são esses? Pois havia uma cadeia de comando e quando você vê que a Comissão Nacional da Verdade descobriu que os militares e policiais que atuavam na Casa da Morte de Petrópolis, aquele centro clandestino de tortura, depois de muito trabalho, muito esforço, descobriram que estavam todos lotados no gabinete do ministro do Exército. Então, que porão é esse? Quando o cara que está lá na ponta está lotado no gabinete do chefe. Porque, na verdade, o gabinete, os órgãos de inteligência do Exército, todos eles, a partir do CIE, são vinculados ao gabinete. Então não tem porão. Não tem porão, é uma casa toda, né? Mas, veja, é muito delicado, inclusive, falar disso. Eu escutei trechos da sua mais última entrevista não me lembro o nome da pessoa, que sofreu na pele esse tipo de o Anivaldo Padilha, que exatamente. Então, eu não me sinto absolutamente à vontade de entrar em detalhes nesse assunto. Eu era um jovem
estudava numa escola pública em Brasília, depois no Colégio Militar, e a minha visão, eu realmente acreditava com 12 anos, 10 anos, que vivíamos uma grande revolução, um regime muito bom, etc. Eu fui ter consciência de que aquela revolução era uma ditadura inaugurada por um golpe, ao longo da carreira, lendo, me informando e me relacionando. Eu tive a oportunidade de, como tenente, à noite, estudar direito, e logo na reabertura, né, no final dos anos 80, então fui entendendo o que realmente aconteceu. Mas essa postura é institucional. Essa postura não pode ser... É até perigoso você se concentrar as culpas numa pessoa como Ustra, por exemplo. Eu li o livro dele, Verdade Sufocada. Ali tem verdade, realmente. Mas são verdades sob uma ótica distorcida do que ele estava executando ou o que as ações dele, criminosas, sob o ponto de vista dos direitos humanos, estariam justificadas por um bem maior, Sim, que era afastar o Brasil do comunismo, é o risco de fulanizar, né? O Ustra, ele tem culpa, mas a responsabilidade não é só dele. Não, a responsabilidade é institucional. E, como eu digo, a instituição são os seus integrantes, e seus integrantes obedecem aos chefes. Então, enquanto o Exército, a Marinha, a Força Aérea não reconhecer internamente e continuar enaltecendo como se fosse uma efeméride positiva para o Brasil, o golpe e o regime autoritário e as violações que aconteceram ali dentro, sem culpabilizar, porque a lei da anistia exclui essa possibilidade, vai ser difícil a gente superar tanto externamente, ou seja, na sua visão, na visão da sociedade sobre os militares, quanto principalmente internamente na nossa visão sobre nós mesmos. Esse assunto é um tabu. Eu comecei a ser hostilizado em 2018. Em 2018, quando eu fui para a reserva, meu primeiro objetivo era assistir pela primeira vez uma Copa do Mundo, todos os jogos, que eu nunca tive a oportunidade ao longo da carreira de ver os jogos da Copa do Mundo. Quando eu comecei a ver a movimentação dos colegas nos grupos de Zap, que são quartéis virtuais, não estamos mais nos anos 80 analógicos, nos anos 70, mas estamos nos anos dos quartéis virtuais, que continuam nas nossas casas. Quando eu comecei a ver aquela mobilização política e aquele enaltecimento da candidatura do capitão Bolsonaro, e comecei a criticar, sem nenhum viés, sem nenhuma conotação política, não tinha nem escolhido candidato, não sabia nem quem iria votar, e comecei a falar a palavra ditadura. É impressionante. Voltam-se todas as baterias, para usar uma expressão da artilharia, para aquele alvo, e ele vira um ponto de concentração de fogos, a tal ponto de, já na iminência das eleições, eu praticamente ter sido expulso, excluído, banido do grupo de Zap da turma, que hoje em dia é praticamente a história do cancelamento, né? É praticamente uma morte em vida, né? E para um militar da reserva recém-ingressado ver de repente seus companheiros virando as costas e até triste falar isso, mas virando as costas para você, denegrindo a sua história profissional, e até é muito triste você ver isso, e nos dá só tristeza, né, de ver a que ponto chegou o aliciamento político da minha geração, e tinha tudo para superar esse trauma. A minha geração de 80 tinha tudo. Durante a minha carreira nativa, as menções a 64, Carlos, e a ditadura, elas iam diminuindo, elas foram diminuindo de intensidade. Exceto por uma palestra no 31 de março, uma coisa muito, muito simples, e já com alguma abertura de alguma observação mais crítica, exceto por isso não se falava em política. Não havia nem sombra desse engajamento que a gente vê nas redes sociais do militar e da sua família e do seu entorno social em relação à aderência a qualquer corrente política ou ideológica. Muito pelo contrário. Seria uma questão de tempo essa reoxigenação do Exército, das Forças Armadas, se essa geração não se arrostasse o direito de dirigir o país e de protagonizar de novo, em termos políticos, uma visão institucional absolutamente superada pela história. Quando a gente compara a nossa história com a dos nossos vizinhos, quais são os países na América do Sul, por exemplo, em que militares, generais,
oficiais, coronéis, têm a proeminência política, como tem o Brasil, desde exercício de funções no núcleo político duro do governo, Casa Civil e Secretaria de Governo, 2 generais da ativa. E se esquecem que foram 2 generais da ativa, hoje já na reserva, e até as estatais, e a gente observa só os diretores e presidentes, mas as diretorias subordinadas estão repletas de colegas que eu conheço todos eles. Então, praticamente, os militares da reserva hoje estão no governo Bolsonaro, estão governando para Bolsonaro, que não é central, que é central e catalisador, mas não coordena esse processo. Então, se essa geração não tivesse se lançado na política de novo, iniciando um processo que a gente não sabe onde vai parar, isso, essa oxigenação sobre 64, etc., seria normal, graças à minha geração. E muito se fala e se teme golpe desses generais, porque se fala muito em AI-5, ora bolas. Um golpe ele é constituído, construído e conspirado para tomar um poder que não lhe pertence. O poder político brasileiro está na mão dessa geração dos anos 70 de generais. É deles a caneta de nomeação, o apoio e o suporte político a um presidente que, estranhamente, não tem partido há quase 2 anos. Né? Ele tem partido de sustentação. Então, é difícil você não enxergar e querer valorizar discussões de área ideológica, área militar, o governo inteiramente militar. Né? E vai ser difícil que se supere, porque aparecem dissidências, com todas as aspas possíveis, ao presidente Bolsonaro, coisa que qualquer estudante do ensino médio pode apresentar. Então, essas dissidências que participaram do governo, que ajudaram a construir o governo e a candidatura, aparecem como interlocutores de oposição, aptas à formação de novas frentes de oposição ao Bolsonaro, etc. Mas são nada mais, nada menos do que militares politizados, arrumando novas formas de se manter na política e de manter o poder que já está nas mãos dele. A minha geração não é golpista, não aprendeu a fazer golpe, nem viu os seus superiores fazendo golpes, como a geração dos anos 20 até os anos 60, até os anos 70. A minha geração é uma geração da democracia, dos anos 80. Mas quando eu vejo, por exemplo, o general Pazuello, de 84, um oficial de intendência bastante destacado na sua turma, se atrelando politicamente a essa administração da crise sanitária, da pandemia, com aquela subserviência, eu fico desesperançoso com relação à geração dos anos 80. E também, quando os anos 90, quando os anos 2000, é preciso que os militares retomem as suas atividades devidas. E não é política, não é dever de militares governar politicamente um país, muito pelo contrário. Isso me dá um outro gancho muito interessante, porque criou-se muito essa imagem, não sei se foi propositadamente projetada, da competência do militar, como se só os militares fossem capazes de resolver os problemas do país. Então eu vou citar aqui de novo o livro do general Vilas Boas, a questão indígena, questão de reservas indígenas, né? Ele se queixa muito de que, quando houve demarcações, o exército não foi ouvido, porque o fato de os militares estarem nas áreas de fronteira, eles teriam o conhecimento melhor do que qualquer outra pessoa sobre a questão indígena. Não sei se há antropólogos militares que passam 10, 15, 20 anos pesquisando lá em Bébzia, né, enfronhados nas aldeias, para entender tudo isso. Eu entendo que o militar ele passa 2, 3 anos num local e depois ele é transferido, às vezes, para uma área totalmente diferente. Pode ser que haja realmente alguns que sigam, façam a carreira em cima de determinado tema, mas não sei se é uma coisa geral. Então, entendem de índio, entende de fronteira, entende de energia, entende de petróleo, entende de saúde. Eu digo isso porque há militares ocupando diretorias e presidência de estatais dessas áreas, né? Então, você tem um general de logística, que é o Pazuello, que vai cuidar da saúde. Agora houve um convite para ele, para ter uma hidra ali, né? Vai ter um ministério com 2 ministros, né? E aí você vê, eu não me lembro de cabeça agora o número, a quantidade de militares na administração civil em várias áreas. E aí eu me pergunto, eles não são necessários nos quartéis? Não são necessários cuidando dos assuntos militares?
Se eles estão todos cedidos, então não é o caso de reduzir o efetivo, precisa realmente ter tanto militar, se eles não são necessários nas suas áreas de origem. Que reflexão você pode fazer dessa confusão que eu acabei de fazer aí? Nada, foi uma confusão, não, foi um gancho excepcional para explorar uma coisa que é importantíssima. A preocupação de muitos do Exército e da sociedade que se preocupa com um Exército forte é que a imagem do governo Bolsonaro, naquilo que é negativa, e é um governo que vive em crise permanente, né? Ele vive num estado crônico de conflito, que essa imagem possa passar para as Forças Armadas e enfraquecê-la como uma referência institucional importante para o Brasil, etc. Mas o problema não é esse, porque se assim fosse, se o desempenho do governo Bolsonaro fosse excepcional, com essa configuração de militares que você citou, e se fala muito em 6 mil, 6.500, mas a maioria desses 6 mil, digamos, vamos lá, a metade, são cargos propriamente militares, que existem em qualquer governo, né? Então, se fosse muito bom o governo e se conseguisse provar que esse muito bom era pela participação de generais, exatamente nessa configuração, também seria péssimo. Porque a questão não é se o governo vai bem ou se vai mal com a participação de militares. A questão é que não deve haver militares protagonizando o comando político do país. Porque a É uma liderança questão militar. anterior, né? É uma questão anterior. Eu vou chegar lá. A liderança militar é muito importante, é cultivada, o exemplo arrasta, aprender a obedecer, a comandar, etc. Isso é muito importante para a atividade militar. Não é importante, não, ela é indispensável. Mas ela é transposta para a vida política, ela é muito inconveniente. E também porque, imagine se fosse muito bom o governo Bolsonaro. Eu até gostaria que fosse, eu juro. Entender um colega votando em Bolsonaro é normal, tranquilo. O que não entendo é participando do governo dele. Mas, supondo que fosse muito bom, isso aí estaria mostrando também para o público interno, quando eu me refiro a público interno, eu falo aos militares de dentro das Forças Armadas, as suas famílias ali, os seus entornos, de que realmente é o papel dos militares contribuir com o governo do país. Você está, primeiro, desmoralizando e desacreditando as lideranças civis. Está mostrando algo que não é verdade, que os paisanos não têm competência para exercer a liderança política do país. Só os militares podem resolver. Você está mostrando também uma outra falácia, porque se costuma dizer que não, os militares entraram porque o Brasil estava em crise, estava polarizado, havia uma corrupção generalizada, entranhada, problemas econômicos radicais, etc. E os militares entraram para resolver e mediar essa polarização nacional. Ora, como é que você vai resolver uma polarização nacional se você adere a um dos polos? A função e o local, o lugar de fala, para usar uma expressão bastante usada hoje em dia, do militar numa sociedade democrática, e eu cito o país onde você vive, os Estados Unidos, que é referência para a gente em muita coisa, é no fundo do palco, é sustentando o cenário, é construindo o cenário por fora, fazendo a segurança daquele stage, daquela situação, e não protagonizando a peça. Porque se aqueles que deveriam fazer a segurança ou estar em condições de dar credibilidade ao sistema, e não é à toa que está na Constituição, no 142, nós somos garantia dos poderes constitucionais. É somente nesse sentido, mais filosófico do que prático, se nós estamos no meio do palco, aderidos a um dos polos legítimos da luta política, quem vai estar fazendo a segurança, como você diz? Será que não fazem falta essas lideranças capazes da vida militar, na própria vida militar? Será que não há nada nas Forças Armadas que possa ser reformado, melhorado? E, como militar, não posso dizer que não há. Há muito. Há muita estrutura organizacional das Forças Armadas e do Exército que podem ser reformados. O próprio general Santos Cruz, um militar excelente, de grande reputação dentro das Forças Armadas, no Brasil e até internacionalmente, participamos em 2016 de um grupo de trabalho que estudava exatamente isso: dimensionamento, articulação e capacidades da Força Terrestre para 2035. Então, quando nos debruçamos sobre o Exército, sobre alguns aspectos, nós vimos que havia muito o que fazer. E o grupo simplesmente, depois do impeachment, curiosamente, se desmanchou, não produziu nenhum relatório. E
E há muito o que fazer dentro do Exército. Essas cabeças podiam estar pensando, e são cabeças importantes para pensar como melhorar a nossa capacidade de defesa. Não há nada contra militares em governos. Nós sempre participamos de governos, através, por intermédio dos comandos, que são as vozes políticas das Forças Armadas, do ministro da Defesa, que é uma conquista da democracia brasileira, das assessorias parlamentares, militares nos parlamentos, nas outras instituições, muito competentes sempre, e através da cadeia de comando. Então, e nós participamos sempre de ações governamentais dentro da esfera das nossas atribuições. Quando você vê um batalhão de engenharia de construção, coordenado por um general de engenharia, contribuindo para a infraestrutura, na pavimentação de estradas, na construção de infraestrutura hídrica no semiárido nordestino, ou, por exemplo, administrando uma campanha ou um programa de distribuição de água potável para atingidos por estiagens no semiárido há 20 anos, e administrando um orçamento superior até o próprio orçamento de investimento do Exército Brasileiro, você vê que nós participamos do governo e somos efetivos. E somos reconhecidos por isso. Tanto assim que os nossos índices de aprovação, até 2016, 2017, que são os últimos quando eu tive contato com esses índices, eram elevadíssimos quando comparavam as Forças Armadas e os militares com outras instituições políticos, partidos, etc. Eram muito elevados. E, isso não quer dizer que nós vamos deixar essa ação governamental importante, que é completamente desvinculada de vinculação política, para exercer a política. Nós nos enfraquecemos a nossa credibilidade. Como eu disse, então, é uma questão de dever. Não devemos, mesmo que possamos fazer bem. E aí a questão, fazemos bem? Estamos fazendo melhor do que os civis? A realidade é muito crua, é muito gritante. E a experiência do Ministério da Saúde do general Pazuello, como eu disse, um respeitado intendente dentro do Exército, um cara fazedor de coisas, realmente não foi nada positiva, muito pelo contrário. Ela mina um pouco essa impressão da capacidade. E eu vou só aprofundar um pouquinho, buscando um exemplozinho na história. Muito se fala que é natural que as Forças Armadas, os militares, exerçam um papel de protagonismo na vida brasileira. Foi natural, Carlos, durante o Império, quando a quantidade de pessoas que sabiam ler e escrever era reduzidíssima, e generais tinham que saber ler e escrever para dar ordens, entender ordens, e era natural que no Império, por exemplo, Osório, Caxias e muitos outros heróis militares também exercessem um papel político. Era outro regime. Também foi natural, na virada da monarquia para a república e na construção republicana do início do século XX, que oficiais, técnicos e profissionais, etc., exercessem um papel importante na vida nacional, no âmbito da engenharia, da tecnologia, no âmbito das próprias ciências políticas, porque a carência de pessoas, de profissionais, era muito grande num Brasil que saía de um período de escravização em 300 anos, né? Onde havia uma classe dominante lá em cima e um grande proletário, uma classe média praticamente construída ao longo que foi construída a própria história institucional do Exército. Então, é natural que em 60 e 50 houvesse militares que ponteavam as lutas por exemplo, a criação da Petrobras, ou, na mesma época, a criação do Centro Tecnológico em torno ali de São José dos Campos, onde floresceu a indústria aeronáutica brasileira, que é uma conquista dos militares junto com a sociedade civil. Era natural também que, durante a ditadura, no governo do general Geisel, militares tivessem contribuído para a construção de um novo modelo econômico baseado na ação do Estado mais relevante, superando um pouco aquele modelo econômico do endividamento externo da época do Delfim Neto, né? Que não teve emprego no governo Geisel, somente depois com Figueiredo. Foi natural que os militares ocupassem funções estatais, que ajudassem a fortalecer empresas estatais, inclusive, Carlos, a indústria bélica nacional, que surgiu ali nos anos 70, em grande medida por uma associação de militares da ativa e da reserva, uma política de governo de defesa, com priorização do capital nacional, da tecnologia nacional, que
e a engenharia formada naquele Vale do Paraíba, no centro entre Rio de Janeiro e São Paulo, com contribuições de outros lugares. Aí nós estamos no século XXI, cara. E existem no Brasil hoje competências vastíssimas em várias áreas, inclusive naquelas áreas em que os militares, como a FUNAI, que você citou, foram muito importantes para a consolidação. A FUNAI é resultado do trabalho do Marechal Rondon, né? O ícone e um exemplo e um símbolo da relação que deve haver entre Forças Armadas e a política de governo. Então, hoje, não se justifica vamos ajudar a combater a corrupção no Brasil. Nós já temos um Ministério Público muito atuante, tão atuante, que chega às raias de querer atuar demais e aí passa a militar mais do que atuar, em algumas situações. Já temos um sistema judiciário muito organizado, capilarizado por todos os municípios brasileiros. Nós temos economistas de renome internacional que já experimentaram, por exemplo, a construção do plano de estabilização, do Plano Real, nos anos 90, que permitiram a criação de uma base econômica que fez o Brasil decolar na década, durante o governo do ex-presidente Lula, quando os militares tiveram muito privilégio, digamos, a palavra não é privilégio, mas muita prioridade na alocação de recursos para a renovação e a transformação das Forças Armadas. E finalizando essa resposta, Carlos, uma coisa que os militares brasileiros e esses generais que são competentes poderiam se debruçar é sobre a nossa defesa. Um país continental como o Brasil, diante de possíveis ameaças à nossa integridade, à nossa soberania e à nossa defesa, balizado por uma Constituição que proíbe ou que veda a nossa ação ofensiva no exterior, né? Será, e superada a construção de fronteiras, que demorou 100 anos com a ajuda das Forças Armadas para construir e consolidar, será que nós ainda temos que ter uma priorização de recursos humanos, financeiros, para a Força Terrestre? Porque se, por acaso, nós aqui nos defendendo, tivermos que enfrentar com a nossa Força Terrestre o inimigo que penetrou e que entrou no nosso território, significa que a nossa força naval, o nosso poder naval, o nosso poder aeroespacial já não significam algo de importante no teatro de operações, né? Então, é preciso equacionar isso, é preciso olhar para dentro. Será que está correto cada força ainda viver doutrinariamente e estruturar e organizacionalmente separada das outras forças? Será que já não era a hora de construirmos, como aí nos Estados Unidos, comandos conjuntos efetivos, desde a formação do oficial e do praça, né, do militar, até a sua promoção? Então, essas mentes brilhantes do Exército, da Marinha e da Força Aérea, que foram dar sua contribuição para a política, e que parece um trem da alegria, né? Parece um aparelhamento da máquina pública, ela teria contribuições muito grandes a dar para a melhoria das condições de defesa do Brasil. E é isso que eu acho que resume essa pergunta, ou a resposta a essa pergunta complexa que você me fez. Eu queria dar um pequeno, não sei se um pequeno aqui, mas qual é a sua opinião sobre o general Santos Cruz, que é um general ultra qualificado, um cara que comandou a operação da ONU lá no Congo, né, naquele conflito lá, enfrentou de tudo, né? Inclusive foi durante o mandato dele lá que a ONU mudou, né, a característica do mandato e as tropas comandadas por ele passaram a poder atacar em vez de só defender aquela região, e ele chega para o governo Bolsonaro um pouco, não sei se a palavra é essa ali, né? Mas como se fosse o cara que fosse uma das vozes da razão dos militares, que estaria compondo o núcleo duro do governo Bolsonaro. E aí eu começo a pensar em coisas diferentes, porque, primeiro, eu tenho muita dificuldade em considerar uma pessoa séria, uma pessoa que aceita fazer parte desse governo, no sentido, uma pessoa que aceite ser comandado pelo Bolsonaro, né? Por tudo isso que a gente está vendo, eu não preciso relatar nada aqui, é só você olhar o que está acontecendo no Brasil.
as próprias falas do Bolsonaro. Eu tenho muita dificuldade em entender uma pessoa que se submete ao Bolsonaro, que aceita receber ordens dele. Aí, se o Santos Cruz vai integrar esse núcleo duro dos militares, que seria uma espécie de conselho de sábios, para não deixar o Bolsonaro transbordar, né, para ficar dentro da linha, e aí o cara sai do governo, mas ele e aí vira oposição, mas ele só saiu porque ele foi expulso, ele não queria sair. E aí eu remeto a uma coisa que você tem escrito aí eventualmente, fala um pouco desse partido militar. E esse Santos Cruz, ele é uma peça, é o que ele está ali na retaguarda, ele está de stand-by, porque se o plano A falhar, ele pode voltar com tranquilidade para se movimentar. Então agora ele critica o governo porque ele foi expulso, mas se não tivesse sido expulso, ele estaria apoiando junto com o Braga Neto, com o Heleno e esses outros generais. E aí amarra com quem são os generais palacianos. Você também faz muita referência aos generais do Haiti, os caras que comandaram as tropas lá. Faz um amarrado aí, né, nessas histórias todas, porque isso é altamente complexo e a imprensa, pelo que eu leio, não consegue entender. Todo dia tem uma matéria, um general palaciano, uma fonte palaciana, a ala militar, um general. Pô, são 3, 4 pessoas. Não é possível que eles estejam conseguindo informações tão sensíveis e qualificadas de muita gente. Qual é o tipo de controle de vazamento que, na sua avaliação, acontece, né? Eu já entrevistei pessoas que fizeram reportagens sobre isso, né? Reportagens de grande repercussão. Falou isso, o Bolsonaro disse que vai intervir lá no Supremo, que o Dias Toffoli, quando era presidente do Supremo, foi ao Vilas Boas dizer que o Lula continuaria preso, né, por decisão do Supremo, e pediu a indicação de um general para assessorá-lo. Pela reportagem que eu li, foi iniciativa do Toffoli. Por que o Toffoli tomaria a iniciativa de ir ao Vilas Boas e pedir a indicação de um general para assessorá-lo? Me ajuda a entender. Você pediu para eu amarrar isso tudo, né? Eu É, vou tentar fazer o contrário, vou desamarrar esse nó desamarrar esse que, nó cego, né? que eu vou generalizar, com perdão dos particulares. A imprensa descreve o que acontece. Né? Em primeiro lugar, o general Santos Cruz, eu não vejo como general, vejo como capitão Santos Cruz. O capitão Santos Cruz, que foi comandante de companhia na Escola Preparatória de Cadetes no meu terceiro ano, quando eu tinha 16 anos. Então, as relações que nós criamos ao longo da carreira, e por isso que eu fico bastante preocupado quando dizem que nós somos os militares da reserva, é como se fosse um engenheiro aposentado no